Começa agora o Jornada. Todas as semanas nós fazemos uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos tribunais trabalhistas de todo o Brasil. E na edição de hoje, vamos falar sobre o primeiro emprego. Quais são as expectativas de quem está se preparando para entrar no mercado de trabalho? Qual a situação do mercado para quem está começando agora? E o que fazer para sair na frente de outros candidatos e ser selecionado? No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre uma doença que tem maior incidência nas pessoas durante o verão, o câncer de pele. TRT da 14ª Região participa de ação de cidadania e entrega materiais didáticos sobre o trabalho infantil a crianças de uma escola de Porto Velho, Rondônia. E no Jornada Extra, vamos conhecer as obras de uma juíza do TRT do Rio Grande do Sul, inspiradas em fotografias de paisagens. Tudo isso e muito mais, o Jornada já está no ar. A ansiedade sempre toma conta de quem terminou o ensino médio ou até a universidade e se prepara para entrar no mercado de trabalho. As expectativas são muitas e às vezes não há tantas vagas assim. Por isso, se preparar para sair na frente dos concorrentes é fundamental. Na nossa reportagem especial de hoje, vamos saber como está o mercado de trabalho para quem está começando agora e o que diferencia um candidato do outro na hora da seleção para o tão sonhado primeiro emprego. Fim de ano é um momento de mudanças. Muitos jovens estão a um passo da vida profissional. O primeiro emprego marca o fim de uma etapa da vida, de estudos e o começo de outra, no mercado de trabalho com mais responsabilidades. Mas será que os jovens estão preparados para o mercado de trabalho? Será que eles se preocupam com esta questão? Grande parte da área está um pouco de dificuldade, porque cobra experiência, essas coisas, como a gente ainda está na faculdade, a gente não tem tanta experiência. Para a gente conseguir um primeiro emprego hoje tá bem ruim. Pela nossa situação de mercado hoje em dia, até com estágio é muito difícil você estar adquirindo o seu primeiro emprego, né? Os estágios são uma boa preparação ou é preciso mais para se destacar? Afinal, de acordo com a última pesquisa do IBGE, no Brasil são quase 13 milhões de desempregados. Eu percebo que muita gente se deixa levar pelas oportunidades. Se der eu faço, se não der eu faço. Então eu percebo que não tem muita motivação nesse sentido. Acho até que tem uma preocupação, sim, crescente, porque ainda mais com o atual contexto do Brasil, a gente fica mais, o que eu vou fazer no meu futuro, como é que eu vou me estruturar. Então acho que a preocupação existe, mas não tem essa motivação e às vezes não tem até oportunidade para se capacitar, para melhorar cada dia mais. Procuramos uma especialista em gestão de pessoas para saber o que mais é levado em conta na hora de fazer uma contratação. Ela explica que é preciso buscar um diferencial, mostrar interesses e ir além do estágio. O que é importante? Demonstre o seu interesse, né? Olha, não é possível que em 1 ano, 2 anos, 3 anos numa universidade você não tenha ido a uma palestra do seu interesse, você não tenha feito um curso. A professora ainda explica que é preciso autoconhecimento para saber quais são as áreas de interesse e para poder moldar um currículo sólido. Outro ponto fundamental, segundo a especialista, são as redes sociais. Os jovens em busca do primeiro emprego também podem lançar mão dessas ferramentas. Se você colocou uma informação como pública, essa informação vai ser acessada, né? Isso não é só para o estagiário, isso é para a sua vida profissional como um todo. Qual é a imagem que você quer colocar no mundo das organizações, no mercado de quem é você? Aí eu acho que você está bem encaminhado. Tem tudo para dar certo. O Pedro, pouco tempo depois de terminar a faculdade, conseguiu um emprego. Ele fez jornalismo e a mesma empresa onde estagiou nos últimos meses de curso o contratou. Ele ficou pouco tempo desempregado. Eu já me sentia um profissional já capacitado para o mercado assim que eu saí da questão do estágio e também da faculdade. Tanto que eu fui chamado pela última empresa que eu estava
e acabei ficando, né? Para ele, a experiência como estagiário foi fundamental. Quem quiser um emprego em uma boa empresa pública ou também uma privada, uma grande empresa de grande porte, médio porte, enfim, eu acho que tem que estagiar, assim, tanto na escola técnica, quanto também nas faculdades, em cursos de graduação. Como o Pedro citou, a escola técnica também é uma opção. Um curso técnico tem duração de 2 anos e grande demanda no mercado de trabalho. O diretor da escola técnica trabalha com educação profissional há 20 anos e garante que a qualificação técnica é o impulso para o primeiro emprego. O curso técnico hoje abre muitas portas. Se o aluno tem uma boa formação técnica, certeza que ele vai demonstrar isso no mercado e futuramente melhorar a vida dele, da família dele, porque vaga existe. Todos os dias nós vemos que existem vagas. Agora, uma boa formação, uma escola com infraestrutura adequada, uma matriz de acordo com a solicitação do mercado, facilita muito. O Christian está fazendo curso de eletrônica e faz estágio em uma empresa de telecomunicação. Ano que vem, o jovem pretende fazer faculdade de tecnologia da informação. Meus planos para o ano que vem é começar uma faculdade, que a partir daqui da ETB eu consegui também me direcionar um pouco também para a parte de informática, de TI, na parte de programação e também, se possível, continuar o emprego, achar um novo emprego, caso não consiga uma vaga. Por outro lado, o Ricardo, que está fazendo o curso de técnico em informática, explica por que optou pelo curso técnico. Quem faz o curso técnico, ele vai diretamente para o mercado de trabalho, né? Porque o técnico ele vai meter a mão na massa em si. De acordo com a Lei 11.788 de 2008, a Lei do Estágio, os estagiários podem ser contratados a partir de 16 anos, desde que frequentem o ensino regular, instituições de educação superior ou profissional. Eles possuem direito a férias, auxílio transporte e duração do contrato de trabalho de no máximo 2 anos. Em dias de prova, é possível que a jornada seja reduzida, desde que previamente comunicada pela instituição de ensino à empresa. No estágio, não existem encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. Uma outra forma do jovem ter uma experiência no mercado de trabalho é por meio do programa de aprendizagem. O jovem aprendiz pode ter entre 14 e 24 anos. Por lei, a única maneira de trabalhar antes dos 16 anos é entrando no programa. Uma ótima maneira de ensinar e qualificar adolescentes. Segundo a ministra do TST, Kátia Magalhães Arruda, coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, existem cerca de 2 milhões de crianças ou adolescentes envolvidos com trabalho infantil, um dado preocupante. É um trabalho precário, que mutila, que traz inúmeros malefícios a esses jovens. A aprendizagem, por outro lado, é um direito do jovem a partir dos 14 anos. A Constituição Federal Brasileira diz que não é permitido o trabalho abaixo de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, o que é essa aprendizagem? É a possibilidade do jovem inserido junto a uma empresa, a sua escola, porque não pode deixar de estudar para que seja válida a aprendizagem, e a uma instituição, normalmente ligada ao Sistema S ou uma organização não governamental, ter um conhecimento teórico com metodologia, com aprendizagem que vai servir para a aplicação na empresa na qual ele estará vinculado pelo contrato de aprendizagem. A ministra lembra que, diante do cenário econômico do país, até adultos com experiência têm dificuldades de encontrar um emprego. Por isso, a Organização Internacional do Trabalho tem se preocupado com a inserção desses jovens no mercado de trabalho, sempre seguindo a lei. E é aí que entra a aprendizagem. Então, o jovem que passa pelo contrato de aprendizagem, ao meu ver, ele sai com um ponto a mais, porque na aprendizagem ele teve acesso a um conhecimento que ele vai poder utilizar depois na área que ele vai trabalhar. Vai ser na agricultura, vai ser na indústria, vai ser no comércio. Então, ele teve a possibilidade de aprender o seu ofício, aprender conhecimentos que vão ser aplicados na sua atividade profissional. Então, ao meu ver, ele entra com uma experiência e uma capacitação um pouco maior do que o jovem que não teve essa oportunidade. Mas sempre, e volto a repetir, sempre vinculada à necessidade de educação. Nós sabemos que os jovens que começam a trabalhar muito cedo e abandonam a educação, ao contrário, não conseguem superar o círculo de pobreza e não conseguem se desenvolver para o futuro.
Agora vamos acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho no nosso Giro pelo Brasil. A cantora Cláudia Leite e a Ciel Empreendimentos, produtora que gerencia a carreira da artista, foram condenadas a reconhecer o vínculo de emprego com o ex-guitarrista da banda que trabalhou para ela de 2009 a 2014. A decisão é da primeira vara do trabalho de Salvador e foi mantida pelo TRT da Bahia. A empresa vai ter que fazer o registro do músico em carteira de trabalho, além de pagar todas as verbas trabalhistas devidas. Não cabe recurso da decisão. A segunda turma do TRT da 11ª Região fixou em R$20 mil a indenização por danos morais a ser paga pela empresa Manaus Aerotáxi Participações a um copiloto que comprovou ter trabalhado em aeronaves com falhas em equipamentos. O colegiado também manteve a condenação da empresa nos termos da sentença de origem ao pagamento da indenização prevista em convenção coletiva pela retenção da carteira de trabalho do aeronauta, além do prazo legal e por diferenças de adicional noturno. A empresa não pode mais recorrer. O TRT de São Paulo manteve a demissão por justa causa de uma enfermeira que aplicou um medicamento injetável por cima da roupa de um paciente. A profissional alegou que o procedimento teria sido necessário, tendo em vista que o doente estava extremamente agressivo. Mas ao analisar o caso, o tribunal entendeu que a conduta da empregada foi muito grave, mesmo em situações extremas, pois colocou em risco a vida do paciente. Os magistrados avaliaram ainda que a enfermeira não comprovou a alegação de que o superior hierárquico dela teria aprovado a atitude. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre uma doença que tem maior incidência durante o verão, o câncer de pele. E ainda hoje, TRT da 14ª Região participa de ação de cidadania e entrega materiais didáticos sobre o trabalho infantil a crianças de uma escola de Porto Velho. Nós voltamos em instantes. A Justiça do Trabalho busca aprimorar os serviços oferecidos ao cidadão e a gente confere muitas dessas iniciativas agora no JT em Ação. O TRT do Rio Grande do Sul sediou o segundo encontro de gestão de responsabilidade socioambiental. O evento contou com a participação de representantes desta área, de outros TRTs do país e de entidades parceiras que integram o Grupo Interinstitucional de Cooperação Socioambiental. Durante o encontro, foram apresentados projetos e campanhas que proporcionem a conscientização e promovam a responsabilidade socioambiental nos tribunais trabalhistas. O TRT de Pernambuco inaugurou o segundo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, SEJUSC. O Fórum Advogado José Barbosa de Araújo, que abriga as 23 varas do trabalho da capital e fica no bairro da Imbiribeira, no Recife, recebeu uma unidade do centro. Na cerimônia, o presidente do tribunal, desembargador Ivan Valença, destacou as qualidades da conciliação, como a eficiência e a economia processual, e ressaltou a efetividade da ferramenta como um instrumento de solução de disputas. Em Curitiba, Paraná, o primeiro seminário da Comissão Permanente de Políticas Afirmativas para a Valorização e Inclusão Racial, realizado na sede do TRT, trouxe uma série de discussões sobre questões étnicas e raciais. As cotas para negros e uma maior participação de negros no judiciário foram alguns dos temas debatidos no evento. O verão vem chegando e como as pessoas ficam mais tempo expostas ao sol, a chance de desenvolver câncer de pele aumenta. Por isso, a prevenção é fundamental. O uso de um bom protetor solar é obrigatório, além de outras medidas que podem evitar o surgimento da doença. É o que você confere no quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje. Você sabia que mais de 6 milhões de brasileiros não se protegem de forma alguma quando vão à praia, ao parque ou até mesmo ao trabalho? Pois é, só que a exposição ao sol forte pode provocar doenças graves, como o câncer de pele, que atinge mais de 180 mil pessoas todos os anos no Brasil. A infância pobre no interior levou Alice a começar a trabalhar ainda muito cedo. Deu de idade, assim, mais ou menos de 10 anos, a gente já ia para a roça, ajudar a plantar, ajudar a colher. Aí levei muito sol, sol de queimar mesmo, manchar a pele mesmo.
E quando ela cresceu, a rotina na cidade grande expôs ainda mais a trabalhadora. Produto químico de auxiliar de serviços gerais. Então, a gente dispõe muito sobre esse produto, né? Todo serviço que você faz é usando esse produto forte. A história de Dona Maria não é muito diferente. Por mais de 40 anos, ela se dedicou ao trabalho doméstico, uma rotina sem qualquer proteção ao sol. Lavava a roupa do dia todinho, eu começava das 9 horas até as 12. De 1 hora era no ferro de engomar. Direto. Vivi minha vida assim. E muito tempo exposta ao sol? Exposta ao sol, o braço, só cobria isso aqui, ó. Mas era disposto ao sol. Foi já perto dos 70 anos que as duas começaram a sentir irritações na pele. Os sintomas variam bastante. Enquanto uma apresentou queimações nos ombros e embaixo dos braços, a outra teve pequenos caroços no rosto, que lembravam espinhas. Os primeiros sintomas eram muita coceira, queimava e dava calafrio também, fetia assim como se estivesse com febre. Esquentava muito a pele, muito quente mesmo. E uma coceira que não tinha nada que parava. Eu coçava tanto que feria. Quando eu venho para cá, que está com muito sol, eu venho com uma sombrinha e um chapéu que ele mandou. Ele mandou até fazer umas blusas brancas de manga aqui, para mim andar com os braços cobertos, porque é uma coceira direta. Depois de procurar um dermatologista, as duas descobriram que estavam com câncer de pele, doença que matou mais de 3.300 brasileiros só no ano passado. O principal fator de risco desse tipo de tumor é a exposição à radiação solar UVB, os raios ultravioletas. A maioria dos casos ocorre em mulheres, mas os homens não estão imunes. Pessoas com a pele clara e que vivem em estados localizados próximo à linha do Equador têm mais chance de desenvolver a doença, que corresponde a mais de 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Profissionais que trabalham ao ar livre e estão mais expostos ao sol, como garis, salva-vidas ou vendedores ambulantes, têm maior chance de, ao longo da vida, desenvolverem algum tipo de câncer de pele. Se você usa a exposição solar ou precisa ficar exposto durante o seu trabalho, você está acumulando doses de radiação. E isso, ao longo do tempo, favorece o aparecimento desse tipo de doença. Os tumores de pele do tipo não melanoma, eles ocorrem, obviamente, mais em áreas do corpo que estão mais expostas. Então, normalmente, é na face, nos ombros, nos braços, áreas que pegam a radiação diretamente. Quanto mais cedo o câncer de pele for diagnosticado, maiores as chances de cura. Mas como identificar a doença? Esse tumor se divide em 2 tipos. O mais comum é o não melanoma, com chance de cura elevada na faixa dos 90% aos 95%, ele tem como principal característica feridas avermelhadas ou aquelas casquinhas que nunca cicatrizam. Já o melanoma lembra uma pinta e, ao longo do tempo, costuma mudar de cor. Ele tem origem nos melanócitos, as células que produzem a melanina, substância que determina a cor da pele. Embora represente apenas 3% de todos os casos diagnosticados, o melanoma é considerado mais grave por causa da alta chance de metástases, podendo se espalhar para outros órgãos do corpo. Para identificar esse tipo de câncer de pele, é importante ficar atento às alterações da lesão. Neste caso, vale usar o chamado ABC do melanoma. Lesões assimétricas, com bordas irregulares e com cor, diâmetro e espessura alterados, são indícios de que o paciente pode estar desenvolvendo um melanoma. Qualquer tipo de lesão que mude as suas características. Seja uma pinta que muda de cor, uma pinta que inicialmente ela era com uma borda regular, de repente ela passa a ficar com um formato estrelado, com as bordas mais irregulares, qualquer lesão que comece a sangrar, qualquer lesão que coce, qualquer lesão que você passe a mão e não tinha um relevo e passa a ter um relevo, são sempre sinais de alerta para que você procure algum tipo de tratamento. Os exames podem ser tanto clínicos, feitos pelos médicos com a ajuda de lentes especiais, ou mais sofisticados, realizados com equipamentos a laser que ajudam a mapear a lesão. Em alguns casos, pode ser necessário fazer uma biópsia para conseguir comprovar a gravidade da lesão. Aqui a gente pode ver um sinal que é um pouco assimétrico, né? Ele tem esses glóbulos um pouco mais lateralizados, então eles não estão distribuídos de uma forma homogênea, né? Estão mais numa lateral.
e também um pouco na periferia da lesão aqui. Então isso chama bastante atenção para o dermatologista, que já é um sinal que não está homogêneo e que talvez ele precise ser retirado para confirmar esse diagnóstico. O exame pode ser repetido daqui a 1 ano, então eu vou comparar essa mesma lesão, ela vai ser colocada lado a lado a evolução dela em 1 ano. Se houver alguma alteração significativa, permite a gente intervir de uma forma precoce também, e um caso que às vezes passaria despercebido só no exame clínico. Na maioria das vezes, o tratamento costuma ser simples. Já os casos mais graves precisam ser removidos com cirurgia e podem envolver até afastamento de trabalho. Segundo o INSS, nos últimos 5 anos, mais de 17 mil trabalhadores em todo o Brasil ou se aposentaram ou receberam algum tipo de auxílio-doença por causa do câncer de pele. Você imaginar que o paciente pode fazer um tratamento com câncer de pele mais tranquilo, com um tipo de pomada ou nitrogênio líquido, por exemplo, a demanda por um afastamento profissional, em princípio, ela é bem menor. Mas se você chega ao extremo, por exemplo, de tratamento cirúrgico, onde você faz necessário, às vezes, uma ressecção muito ampla, com rotação de retalhos, o afastamento ele é bem maior, às vezes até da ordem de 1, 2, 3 meses afastado, dependendo do tipo de tratamento e às vezes até da reconstrução a que o paciente foi submetido. Conforme a idade avança, os riscos também aumentam. Por isso, é importante começar a se cuidar desde cedo. E aí, vale seguir as dicas dos especialistas. Reforce o uso de protetor solar e evite pegar sol das 10 horas da manhã às 4 da tarde. O uso de roupas longas e sombrinhas também é recomendado. Qualquer tipo de exposição, seja ocupacional, recreacional, constante, de uma maneira mais frequente, você acaba, ao longo da sua vida, aumentando o risco de incidência de câncer de pele, propriamente dito. Existem outros fatores de risco que contribuem, tá? Por exemplo, drogas imunossupressoras ou qualquer doença que diminua a sua imunidade, pós-transplante, AIDS, eventualmente pacientes que usam corticoide muito tempo, tem um fator de risco maior para o aparecimento de câncer de pele, tá? Mas sem sombra de dúvida, a exposição solar é o maior fator de risco. No próximo bloco, em Rondônia, crianças de uma escola de Porto Velho recebem materiais didáticos sobre o trabalho infantil. E no Jornada Extra, as obras de uma juíza do TRT do Rio Grande do Sul, inspiradas em fotografias de paisagens. Nós voltamos daqui a pouco. Em Porto Velho, o TRT da 14ª Região participou de uma ação de cidadania e entregou materiais didáticos sobre o trabalho infantil a alunos de uma escola pública. Pais, mães e alunos da Escola Municipal Flamboyant, localizada na Zona Leste de Porto Velho, tiveram uma manhã de sábado diferente. Enquanto as crianças se divertiam, as mães tiveram um momento para relaxarem, com sessões de massagem e limpeza de pele. As atividades foram realizadas durante o lançamento do projeto social Escola Presente, da Secretaria Municipal de Educação. A participação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região no lançamento deste projeto é por meio do programa socioambiental Justiça do Trabalho Vai Escola. Realizada desde 2006 com a participação voluntária de juízes e servidores, a ação tem como objetivo levar aos estudantes informações sobre direitos e deveres do trabalhador. A atividade realizada na Escola Flamboyant levou informações sobre estímulo à aprendizagem e combate ao trabalho infantil. Tirar, essas crianças o direito dela, que é de recreação, é a questão do lazer, é a questão de estar na escola. Então é uma cultura assim, que a gente precisa estar trabalhando nessas famílias. O juiz do trabalho, Vitor Yamada, ressaltou a importância de todos estarem atentos quanto ao trabalho infantil. A família, na verdade, é a maior responsável pela existência do trabalho infantil e conscientizá-los de que o trabalho infantil é algo que faz mal para a criança, eu acho que é de extrema importância. A cartilha que nós distribuímos ela é extremamente didática, super elucidativa, traz muitas informações sobre os problemas que o trabalho infantil causa para as crianças e para o desenvolvimento delas. No
quadro Jornada Extra de hoje, vamos mostrar as lindas telas pintadas por uma juíza do trabalho do TRT da 4ª Região. Ela encontrou na arte uma forma de relaxar e também de demonstrar gratidão à população da cidade em que atuou. As obras são inspiradas em fotografias de paisagens, tiradas por ela mesma. Veja só. A decoração da sala de audiência já dá uma dica de um hobby da juíza Bárbara Garcia, titular da 2ª Vara do Trabalho de Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul. Nas horas vagas, os olhos da magistrada saem do computador e se fixam em outra tela, a de pintura. Bárbara começou a pintar ainda quando criança. Chegou a cursar 3 anos de artes plásticas, mas, com as reviravoltas da vida, acabou se dedicando ao direito, deixando a pintura apenas como hobby. Com pincel e tinta à mão, o que a juíza mais gosta é pintar telas inspiradas em fotografias de paisagens. As fotos são tiradas por ela mesma, com o celular. A juíza Bárbara também encontrou na arte uma forma de expressar gratidão. A magistrada resolveu homenagear, por meio de suas telas, uma comunidade que lhe acolheu por quase 2 anos. É a cidade de Palmeira das Missões, na região noroeste gaúcha. Bárbara foi juíza titular da Vara do Trabalho local entre dezembro de 2015 e agosto de 2017. Eu assumi a titularidade de Palmeira das Missões, que fica a 370 quilômetros de Porto Alegre. E lá eu fui muito bem recebida. E me chamou a atenção assim, que a paisagem lá é muito bonita. Então me deu vontade de pintar de novo. E como eu tinha uma equipe muito boa, eu tive tempo de pintar. Eu estava longe de casa, então realmente foi ali somado todos os fatores, né? Ter tempo, ter uma paisagem que me motivou, né? E ter essa questão assim de retribuir aí a qualidade e o carinho que eles me deram, né? A juíza pintou 10 telas inspiradas nas belas paisagens da região. Os quadros foram expostos em vários locais, inclusive no Foro Trabalhista de Porto Alegre. Bárbara destaca que a pintura também lhe ajuda na sua atividade como juíza do trabalho. Pintar é terapêutico, é relaxante e, ao mesmo tempo, quem está na jurisdição está sempre pensando nos processos. Então, mesmo que eu esteja pintando, de repente pode vir alguma solução para algum processo. Então, ele atua das 2 formas, né? Ajudando a gente a desestressar e, ao mesmo tempo, talvez, quem sabe, trazendo alguma solução que está no subconsciente. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.